Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 4, 23. Amém? Em Provérbios 4, 23, fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Confesso a vocês que eu pedi um direcionamento de Deus. Eu sei que qualquer tema que Ele me desse de Gênesis, Apocalipse, a palavra é dele. E tudo que tem aqui nos serve. Em Provérbios, Ele me deu essa palavra sobre guardar o coração. E confesso a vocês que eu tive quase de fazer um curso de medicina. Porque aí eu fui estudar. E a Bíblia, como sabemos, né, eu fui pesquisar. Lógico que a Bíblia, ela se refere, a palavra coração, ela se refere como mente, né? A Bíblia, ela usa muito mesmo a palavra coração. Inúmeros textos, o Senhor nos cobra algo que vem do coração. Inúmeros. Eu fiquei pasma, né? Porque justamente isso é sinal que eu não lia muito nesse tema. Mas aqui eu fiz uma pesquisa e eu vou abreviar essa pesquisa só para que vocês entendam, para depois a gente entrar realmente na explicação. Na Bíblia, a palavra coração se refere primordialmente centro intelectual e à vontade, o funcionamento como a mente. Os pontos importantes sobre o coração na Bíblia ele é sede dos pensamentos. A Bíblia coloca o coração, que a ciência moderna atribui de cérebro, o pensamento, a compreensão e a razão. Decisões e vontade. O coração, ele apresenta aonde a pessoa decide agir. O centro das emoções. Além da mente, também abriga emoções, alegria, medo e coragem. Condição moral. Descreve o estado espiritual ao ser humano, podendo ser puro ou enganoso. Ou seja, o coração, como no físico, né? Aqui em Provérbios, a palavra de Deus, ela nos adverte a importância de guardar o coração. Porque como no físico, o coração é de extrema importância, no espiritual também. Aqui em Provérbios, a palavra de Deus, ela traz a importância de guardar o coração. Porque é de extrema relevância o coração para um relacionamento para com Deus e para com as pessoas. Quando a palavra de Deus fala sobre guardar o coração, é sobre o ponto X da questão. É o funcionamento da vida, é o centro do ser. Por isso que o Senhor pede aqui na palavra, Ele nos adverte a guardar o coração. E como guarda-se o coração em tempos de hoje? A gente abre o noticiário, é 1001 coisa. Hoje mesmo estava ali, a pastora até falou sobre um caso que está na internet. Hoje eu quase não abri, não vi nada por questão de me dedicar a esse tempo. Mas em tempos de hoje, como o cristão, ele deve guardar o coração. E qual a importância disso? É muito importante que nós cristãos guardemos o nosso coração. Porque se nós guardarmos o nosso coração, nós teremos aquelas qualidades que o Senhor nos pede como cristão. A gente deve guardar o nosso coração da ira, da fofoca. Nós devemos guardar o nosso coração da falta de misericórdia para com o outro. E assim em diante.
também o coração, ele guarda coisas positivas e coisas negativas. Porque a palavra diz que do coração procede todas as fontes. Precisamos entender que tudo aquilo que afeta o nosso coração afeta todo o resto, toda a nossa vida. Isso é muito sério. Nosso coração, aqui é falado como coração, mas sabemos que a mente, tudo que guardamos na mente, afeta todo o nosso corpo. Seja nossas emoções, seja o que ouvimos, né? Ele afeta, dá todo um direcionamento. Seja bom ou seja ruim. Isso é muito sério. As paixões desse mundo estão dominando os corações. Não somente das pessoas que estão de fora, mas, infelizmente, de muitos cristãos que não estão guardando o coração. Aqui em Provérbios, já em outro capítulo, 27, 19, diz: como a água o rosto corresponde o rosto, assim o coração do homem ao homem. Por isso que cada um de nós, nós devemos guardar o nosso coração, porque isso reflete quem somos. E quem temos sido como cristão? Avaliando a nós mesmos, temos realmente guardado o nosso coração em Deus? Temos realmente feito o que Deus nos pede? Nós devemos guardar o nosso coração em toda situação, em toda a nossa vida cotidiana, seja no nosso trabalho. Inclusive hoje, eu guardei meu coração inúmeras vezes. Enquanto eu estudava a palavra, vieram várias coisas. E que o Senhor me ajude a guardar o meu coração. Porque isso precisa ser um estímulo do cristão. Guardar o coração, guardar o coração, guardar o coração. Como dele provém todas as coisas. Tudo isso que está acontecendo no mundo, esse episódio que aconteceu com esse homem, é um reflexo de um coração que não está guardado em Cristo. Nós devemos fugir de tudo que não agrada aos olhos de Deus, pois o coração ele é um reflexo de quem somos. Se santificamos a parte mais importante do nosso corpo, que é o centro, que é o coração, imagina como será todo o resto. Porque se nós dedicarmos a santificar o nosso coração, a nossa mente, tudo será bênção ali na presença de Deus. E o nosso coração ali, ele é o centro. Como diz lá em Romanos, fala sobre a raiz. Se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Se a gente guardar o nosso coração, isso irá refletir na nossa vida inteira. Como a Josi, ela leu aqui no livro de Jó, dos amigos de Jó ter feito, assim ela até trouxe como exemplo nós, né, nos dias de hoje. Isso é um reflexo de que nós cristãos estamos guardando muito péssimo o nosso coração. Porque nós, em vez de acolhermos, ajudarmos, nós espantamos, né? Nós apontamos dedo e assim sucessivamente. Mas como cristão, nós devemos guardar o nosso coração e ele deve ser um reflexo de Deus. E a gente tem que se avaliar todos os dias, em todo momento. A raiz é a primeira a aparecer. Quando a raiz ela germina, ela é tão importante que ela determina todo o percurso, todo o resto. Assim também é importante que a obra de Deus tenha que acontecer no nosso coração. Assim como a raiz, ela é a primeira a aparecer ali quando a semente germina, assim também deve ser a obra de Deus no nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração,
do mal, nós devemos guardar o nosso coração da ambição. Nós devemos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não esquecendo que de lá procede todas as fontes de vida. E essa raiz, ela tem que ser firmada em nós. Se o Senhor, ele chegou até nós, fez uma obra, não há por que o nosso coração andar do jeito que está. Ele precisa estar guardado ali na palavra do Senhor. Ali em Ezequiel 36, 26, diz: eu vos darei um coração novo. Em Jeremias, porei a minha lei no seu entendimento e escreverei no seu coração. Em Efésios, Paulo declara: que Cristo habite pela fé no vosso coração. Mais um sinal que a obra de Deus, ela acontece no nosso coração. E ela deve ser, como se diz, ela deve ser vista. Assim como os ramos, eles são vistos por uma raiz santa, os nossos ramos também têm que ser vistos pelas pessoas. Então, a obra de Deus, ela tem que acontecer no nosso coração. O nosso coração, ele é um lugar estratégico. Sabemos que ali o nosso coração, ele sofre uma disputa. E o nosso coração, ele é disputado tanto pelo pecado quanto por diabo, Satanás, seja lá como cada um chama ele. Sei que Satanás é Satanás, hein? E lá em Gênesis, a Bíblia diz que todo o desígnio do coração do homem era mau. E Marcos diz que o coração do homem procede todos os maus. Olha só, quanta importância da gente guardar o coração. Existem vários versículos na Bíblia, existem vários mesmo, que explica sobre guardar o coração. E que ali é uma fonte onde nós devemos agradar o Senhor. Porque eu posso estar aqui falando a vocês neste momento, mas o Senhor está sondando o meu coração. Ele sabe como está. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe de fato como eu sou como cristão. Ele sabe de fato como eu sou filha dele. Então, assim, devemos realmente avaliar isso porque é muito sério. Ali em Marcos, em João 13:2, lá diz que tendo o diabo posto no coração de Judas, no momento que Judas ia trair o Senhor. Em Atos 5:3, vimos o apóstolo Pedro questionando Ananias: por que encheu Satanás o seu coração? Temos vários exemplos de coração que não estavam guardados e que todo o coração é disputado e que nós, como cristãos, devemos estar vigilantes na palavra do Senhor para que nosso coração seja guardado, para que o Senhor aceite a nossa adoração, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe se estamos realmente conectados com Ele. Então a gente devemos reconhecer a obra de Deus. Ela tem que acontecer primeiro no nosso coração, primeiro no nosso entendimento. Porque lá o pecado e Satanás irão disputar. E as consequências é uma responsabilidade. Isso é muito sério. Devemos destacar a palavra em Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração. Em Jeremias: buscar-me-ei e achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor nos avalia. Coração, coração, coração. Nossa mente deve estar voltada ao Senhor. Na adoração, no momento do louvor, no momento da palavra, nosso coração, nosso entendimento tem que estar voltado a Deus. Em 1 Samuel, o Senhor diz: pois o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Mais uma vez, o Senhor sondando os nossos corações. Também quero levar em conta a declaração de Jesus para os religiosos daquela época, né? Lá em Marcos 7, 6, 7, ele afirma: eles me honram com lábios, mas seu coração está longe de mim.
Isso é muito sério mesmo. Que possamos também fazer uma autoavaliação do nosso coração hoje. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E muitas vezes o engano tenta se instalar no coração. Quantos hoje vivem no engano religioso? Existem inúmeras religiões, mundo afora, que elas têm a mente, a convicção ali, o coração, naquele entendimento que aquilo ali é correto. Ali elas entraram no engano religioso. Elas entraram no engano do coração, assim como diz a palavra, que o coração do homem, ele é enganoso. E ali, tendo ela guardado ali no coração, aquilo se torna uma verdade para ela, digamos. Um tempo atrás, uns dias atrás, eu atendi uma menina que ela se intitula bruxa e ela acredita muito e com convicção e com todo o coração naquilo. É muito complicado essa questão de não guardarmos o coração. Se alguém entre nós, sobre o engano religioso ainda, né? Muitas pessoas, elas deixam se enganar no íntimo do coração. Mas não apenas falando de denominação, mas em Tiago 1:26, diz, se alguém, isso é muito sério, gente. Palavra de Deus. Abra teu coração. Tiago 1:26 diz, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. E tá aí também mais uma advertência, né? Não só sobre as doutrinas de placas de igreja, mas aqui está dizendo que se nós dizemos que somos religiosos, não refreamos a nossa língua, nós estamos enganando o nosso coração. Isso faz parte, guardar o coração. Em Hebreus nos alerta para o cuidado com o coração perverso, incrédulo. E ele diz que se ouvirdes a voz do Senhor e endurecer o vosso coração, não devemos. Aqui estamos ouvindo a voz do Senhor e não devemos endurecer o coração para essa palavra. Ele está dizendo esta noite, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Né? Em Marcos 3:5 a Bíblia diz, Jesus ressentiu a dureza do coração deles. É uma passagem da Bíblia que fala que Jesus, ele se entristeceu ali naquele momento. Significa que um coração duro dói em Deus. Mas o outro lado, lá em Salmos, diz, um coração quebrantado, Deus não despreza. Glória a Deus. E em Lucas, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas mal que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que temos falado, o que tem saído da nossa boca como cristão? Será que estamos guardando o nosso coração? Será que nossas palavras estão edificando o nosso irmão? Será que estamos levantando ou derrubando? Vamos ter cuidado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso também é muito sério. A palavra diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro está em Deus? Se declaramos que o nosso tesouro, de fato, está em Deus, o nosso coração ele tem que estar voltado a Deus. A nossa adoração tem que ser realmente derramada na presença de Deus. O Senhor, ele deve encontrar em nós verdadeiros adoradores, aquele que adora ele, espírito e verdade. Não se esquecendo que ele sonda os nossos corações. E agora, eu queria que os irmãos, neste momento, vocês, como eu, né, me autoavaliei, me avalio todo dia, né, desde que
Tem acontecido muitas coisas na minha vida, espiritualmente falando, eu não sei explicar. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Mas eu tenho me avaliado muito, mas muito mesmo. Às vezes eu chego a... Meu Deus, eu preciso ir embora logo para o paraíso. Porque aqui está complicado. Porque a gente se manter cristão, é igual a Josi disse, não é fácil. Não é fácil. Nós devemos realmente guardar o nosso coração. O diabo, ele está aí o tempo todo, ele não descansa, infelizmente. Ele é o nosso, como se diz? Ele é o nosso inimigo real. E sabemos que o espiritual é tão real quanto o físico, senão a gente nem estava aqui. Se a gente não acreditasse que o espiritual é tão real. Mas neste momento eu queria que os irmãos entrassem aí em oração. Eu peço que ali os meninos coloquem o louvor. E que vocês avaliassem o coração, se realmente, como está. Estamos realmente guardando o coração. Porque ali, como a palavra diz, ele é fonte de todas as coisas. Ele é fonte da vida, ele é a raiz, seja para o bom ou seja para o mal. Que vocês entrem em oração agora, com o Senhor seu Deus, neste momento. E é Ele que sonda e conhece o coração, e que você converse com Ele, neste momento. Em nome de Jesus. Querido esfriar, a chama que não pode se apagar. Pra onde esse sol tu tens palavra pra dar vida? Não tem lugar melhor que estar aqui. Eu quero ter todos os dias, Senhor, a tua companhia até o fim. Guarda o meu coração do mundo, e que nem por um segundo se apague a chama ardente do primeiro amor. Guarda minha mente do pecado, pra que eu seja aprovado como oferta agradável a ti, Senhor. Guarda o meu coração do mundo, e que nem por um segundo se apague a chama ardente do primeiro amor. Guarda minha mente do pecado, pra que eu seja aprovado como oferta agradável a ti, Senhor. Pra que eu seja aprovado como oferta agradável a ti, Senhor. E assim que o Senhor possa guardar o nosso coração. Que Ele possa guardar o nosso coração, como diz essa canção, guarda o nosso coração do pecado, para que eu possa ser aprovado, né? E que a minha vida seja aceita como oferta agradável. Nós precisamos guardar o nosso coração. Neste mundo, e não está fácil. Mas, se temos Cristo, né, como nosso Salvador, a gente consegue.